Lendas urbanas para ter medo. O Folgado. Essa primeira história se passa no estado de Louisiana e fala sobre um homem que invade a casa de mulheres durante a madrugada, somente para assisti-las dormindo, ou dobrando roupas, ou cozinhando refeições na cozinha, e terminando ele simplesmente vai embora. Durante aquele tempo não se tinha evidências ou provas de que isso era real, mas na verdade era real sim, e o homem invadiu mais de 12 casas de mulheres. O folgado até roubou cerveja e pizza em um apartamento de uma garota, por exemplo. Até mesmo dobrou as roupas de uma mulher e se arrastou para sua cama para esfregar a sua barriga enquanto ela dormia. Na hora de dar a sentença para o homem, o juiz percebeu que era um estudante de uma universidade e que não tinha antecedentes criminais, e o sentenciou a uma pena de 12 anos, 5 anos de pena condicional, 200 horas de serviço comunitário e testes regulares de uso de droga. Candyman. A cena do filme de 1992, aonde a protagonista é atacada através do espelho do banheiro de sua casa, por um assassino de garras afiadas, é inspirada em um crime real. Especificamente no assassinato de Ruth Mae McCoy, que na noite de 22 de abril, ligou para o 911, alegando que alguém estava tentando invadir o seu apartamento pelo banheiro. 2 vizinhos de Ruth também ligaram para o 911 após escutarem os gritos da mulher, mas a polícia não apareceu para intervir, como Ruth tinha esquizofrenia, e já tinha sido vista, falando sozinha, e por residir em um bairro pobre, a polícia não atendeu pelas chamadas, e Ruth foi encontrada somente 2 dias depois, morta em seu apartamento, deitada em uma poça de sangue. Os assassinos de Ruth eram viciados em drogas, e roubaram Ruth e o seu apartamento, e acabaram servindo de inspiração para o filme Candyman, pois o espelho do apartamento de Ruth tinha tubos que davam acesso a apartamentos vizinhos, facilitando a invasão de bandidos. O Homem Verde. Pelos bosques, de uma estrada vazia e escura, pessoas alegavam ver um homem, de pele esverdeada e rosto desfigurado, e acabará que se tratava realmente de uma aparição verdadeira. Raymond Robinson ficou desfigurado por um acidente elétrico na infância. Para se esconder das pessoas, costumava frequentemente caminhar à noite, onde turistas se deparavam com ele e começavam a tirar fotos, etc. Algumas pessoas praticavam maldades com ele, por isso, para evitar essas pessoas, caminhava à noite, mas elas estavam por toda parte, principalmente de dia. Devido ao acidente na infância, sua pele ficou com uma coloração verde, o que fez dele ser chamado de Green Man, ou da forma traduzida, o Homem Verde. Ele tinha também o apelido de Charlie No Face. Apesar de tudo, Raymond era uma pessoa muito querida por amigos e vizinhos. Ele caminhava na Rota 351 da Pensilvânia, sempre com uma bengala neste trecho tranquilo. Sofreu acidentes de carros mais de uma vez. Ele parou seus passeios durante os últimos anos de sua vida e se retirou para o centro geriátrico do condado de Beaver, onde morreu em 1985 aos 74 anos de idade. O Homem Coelho. O Homem Coelho foi uma lenda urbana que provavelmente se originou de 2 incidentes no condado de Fairfax, Virgínia, em 1970, mas se espalhou por toda a área de Washington D.C. A história diz que um jovem casal, em um carro estacionado, alegaram ter visto um homem vestido de coelho, com um machado na mão e o atirando em direção à janela do carro aonde estavam estacionados. Outras versões dizem que se trata de um homem que fugiu de uma instituição psiquiátrica, após matar a esposa e filha. Alguns assassinatos de crianças também já foram relacionados ao Homem Coelho, mas sem comprovação da polícia, o que nos faz acreditar se tratar de uma assustadora lenda urbana. Liloion. Liloion, também conhecido como Fantasma de Maules, é uma lenda urbana sobre uma suposta figura humanoide que se dizia vagar pela floresta perto da vila de Maules, na Suíça. Liloion foi descrito como uma criatura humanoide alta vestida com um macacão, uma capa e uma máscara de gás que cobre toda a sua cabeça. Em 2013, um homem caminhando alegou ter visto a criatura usando capa de viajante do tempo, máscara e botas militares. E assim que o abordou, a criatura virou as costas e saiu caminhando. Um último relato alega ter encontrado a máscara e capa de Liloion próximo a uma árvore, com uma carta dizendo: risco a caça da besta. Se tornou muito grande. Desde então Liloion desapareceu, e a confirmação de sua presença só trouxe mais mistério.
Boneca Okiku, como todas as boas lendas, a história tem muitas versões diferentes que se misturam e combinam detalhes. Diz o conto que a boneca foi comprada em Hokkaido, em 1918, por um menino de 17 anos, Eikichi Suzuki. E ela foi dada a sua irmã de 3 anos, chamada Kikuko, às vezes, também chamada de Kyoko em outras histórias. Então, dizem que a garotinha amava tanto sua boneca que a levava junto dela para todo lugar. Até mesmo na hora de dormir, em sua cama, a boneca tinha um estilo de cabelo conhecido como okapa, comum nas bonecas tradicionais japonesas. Este cabelo tem o comprimento cortado na altura do queixo e tem uma franja curta na testa. No entanto, infelizmente, Kikuko morreu repentinamente no ano seguinte, depois de pegar um resfriado. A família guardava a boneca no santuário da casa para recordar e rezar para ela. E eles a chamavam de Okiku depois da criança falecer. Mas, aos poucos, eles começaram a notar algo estranho. O corte de cabelo capa clássico de Okiku foi lenta, mas seguramente, crescendo. Isto foi visto como um sinal de que a boneca estava possuída pelo espírito inquieto da menina. Anos mais tarde, em 1938, o pai de Kikuko deu a boneca Okiku ao templo Maninji para ser cuidada. Pois ele e sua família tiveram que se mudar para o continente para irem trabalhar. Mas, ainda hoje, você pode ir ao templo em Hokkaido para ver Okiku com seus próprios olhos. Mas, não é permitido fotografar. Dizem também que até um exame científico foi feito em Okiku. E ele confirmou que o cabelo era de uma criança humana. Agora, a boneca exibida no templo tem os cabelos até os joelhos. E, supostamente, continua a crescer mesmo após alguns cortes periódicos. Mas, quem seria corajoso o suficiente para cortar os cabelos de Okiku? Talvez um monge do templo tenha tido um sonho em que a boneca transmitiu seu desejo. E, geralmente, o que as bonecas assombradas querem, as bonecas assombradas conseguem. Outra notícia assustadora é a de que a boca de Okiku está lentamente se abrindo. E ainda, que se você olhar bem dentro dela, poderá até ver o crescimento de seus dentes. Mas e você? Teria coragem de visitar a boneca?